Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, nós Ah, estamos aqui neste domingo para estudar a palavra de Deus. Eu glorifico o nome do Senhor pela oportunidade que Ele tem nos dado e pela dedicação dos irmãos em acordar cedo, em estar aqui com a gente, em compartilhar com outras pessoas as nossas aulas. Isso tem sido muito legal, né? A devolutiva, as perguntas no chat. Então, isso tem sido bem bacana para a gente, né? Eu gostaria muito que todo mundo tivesse esse interesse em estudar a palavra do Senhor, em crescer a intimidade com o Senhor, porque isso é uma oportunidade, né, gente? Da gente realmente nos aprofundarmos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu conto com uma equipe bem recheada aí, né, gente? Eu conto com o professor Isaías. graça e paz a todos, Deus abençoe, bom estudo, que Deus possa nos abençoar com mais esse estudo. Amém. Conto também com o professor Guilherme. Bom dia, graça e paz a todos. Uma ótima aula para todos nós. Amém. E com a professora Ruth. Paz, amados. É um prazer estar com vocês. Glória a Deus, gente. E para a gente começar, como a gente tem sempre feito, eu gostaria que um professor voluntário aí pudesse fazer uma oração para a gente. Eu oro então. Isso aqui. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, mais uma vez com um coração grato por mais uma oportunidade de ter o privilégio de compartilhar um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos entendimentos, que o Seu Espírito Santo fale no nosso coração, para que essa aula seja para a honra e glória do Teu nome, Pai, para que nós possamos crescer, Senhor, em conhecimento diante da Tua presença e para que nós sejamos filhos e servos melhores diante do Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Eu já quero adiantar para os alunos, não só do Estudo Bíblico 1, tá, que é a nossa sala, mas do Estudo Bíblico 2, que também tem acompanhado as nossas aulas, que as temáticas das aulas agora vão ser bem interessantes, né? Eu estava compartilhando com os professores um pouquinho antes, e a gente ficou muito feliz com a temática que está sendo proposto, e vai ser bem legal, viu, gente? Então, fique de olho. Como a gente sabe, a gente sempre faz a nossa revisãozinha, que já é tradição da nossa sala, né? Na aula passada, gente, nós vimos sobre a ceia. E aí a gente viu várias coisinhas sobre a ceia, né? A importância da ceia, o que é a ceia. Então, a gente viu que a ceia é uma ordem, uma ordenança do Senhor, né? Um costume praticado desde lá da igreja primitiva, né? A gente vê Paulo orientando como é que se faz, as orientações para as igrejas. Então, já era algo costumeiro na rotina da igreja primitiva, né? E essa ordem ela deve ser cumprida com zelo, né? A gente falou muito isso na aula passada, né? Dessa questão de, apesar de ser um ritual e todas essas coisas, a seriedade com que a gente tem que fazer em tomar a ceia ali, a preparação que exige da gente, né? Então, por que tudo isso, tá, gente? Porque a ceia, ela significa, com relação a Cristo, o corpo e o sangue de Jesus, né? Que a gente sabe que foi o preço pago ali pelos nossos pecados, para nos redimir, para nos permitir chegar à salvação, né? E em relação à igreja, nós falamos também bastante sobre isso, essa comunhão, essa união, é o estar junto, né, como igreja, como corpo de Cristo. E claro, a gente sempre faz isso, é um ato, né, que a gente faz periodicamente, como memorial de tudo isso que a gente acabou de falar, né, como corpo, sangue e essa união aí, tá bom? Quando a gente tem que fazer, desde quando é praticado? Desde a morte de Jesus, né? Jesus fez a primeira ceia ali um pouquinho antes de ser crucificado, preso, enfim, e a partir disso ele deixou essa ordem para a gente. E além disso, né, ele deixou claro que era para os convertidos, então para as pessoas que entendem, né, o que é o corpo, o que é o sangue, a representação disso tudo.
E claro, uma das coisas que a gente também acabou falando bastante é essa questão da capacidade de se examinar, ver se está tudo legal, entender os pecados, entender, pedir perdão, né, gente, pelos nossos pecados, pelos nossos erros e aquela coisa, né? Se a gente tem um desafeto com o nosso irmão, a gente precisa ir lá, reparar os nossos erros, pedir perdão. Mais para frente vai ter também uma lição sobre perdão, gente. É uma lição poderosa aí que, olha, é até difícil para a gente, professor, falar, viu, gente? E lógico, quem deve participar dessa ceia são todos os salvos em Cristo. Então, eu e você, logo, logo, em nome de Jesus, vamos estar lá na igreja, podendo compartilhar desse ritual maravilhoso que é a ceia do Senhor, se Deus quiser, né, gente? Contando os minutinhos. E hoje, gente, nós vamos falar sobre algo muito legal também, e eu particularmente gosto, que é falar sobre o novo nascimento. E aí eu já gostaria, então, que algum professor, nem vou falar nome, quem se voluntariar aí, é um texto grande, mas é importante a gente ler, João 3, do versículo 1 ao versículo 15. Quem puder, vou abrir minha Bíblia aqui. Eu vou ler. Pode ler. João 3, de 1 a 15. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ótimo, muito obrigada, Isaías. É uma passagem, gente, bastante interessante, porque ela vai sintetizar tudo que a gente precisa aprender sobre o novo nascimento, tá? Sobre essa temática. Porque, gente, Nicodemos, ele era um judeu, né? Fariseu. E o judeu, naquela época, acreditava que por ter essa herança judaica, né? Essa raiz religiosa, ser filho de Abraão, como eles mesmos se intitulavam, né? Já cumpria todas as exigências, né? Não precisava mais fazer nenhum tipo de nada, tá? Então ele já cumpria todas as exigências religiosas. E a gente sabe, né, que eles inclusive acreditavam que o novo nascimento, esse conceito de nascer de novo, ser uma nova criatura, era para as pessoas que estavam ainda se convertendo. Eram os gentios que aceitavam
ser judeus, né? Aceitavam essa questão, e isso acontecia quando havia o batismo. Eu acho que eu cheguei a comentar isso, o batismo dos prosélitos, né? O batismo dos judeus quando se convertiu ao judaísmo. Então, ele tinha isso muito enraizado na mente. E aí, quando Jesus chega propondo isso, né, propondo uma ruptura de pensamento, ele tem essa confusão aí. Ele falou assim, gente, e agora? Pode um velho nascer, voltar para a barriga da mãe? E aí, o que aconteceu? Né? Eu não estou nem entendendo. E é isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje, né? Por quê, gente? Porque muitos dizem ser filhos de Deus, mas não são, gente, tá? Não se engane. É necessário, para a gente ser considerado um filho de Deus, uma nova criatura, esse nascer de novo, tá? Vão acompanhando aí, qualquer dúvida pode perguntar no chat, tá bom? E aí, como a gente sempre diz, né? A gente sempre faz isso. O novo nascimento, o que ele não é? Vamos ver o que ele não é? O Isaías acabou de ler, né? João 3:4. Lê de novo para a gente só esse versículo aí, Isaías, por favor. Diz assim, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? É isso, né? O que o novo nascimento não é, tá? Não é um nascimento físico. Esse carnal, né? Esse aqui que a gente sente, o bebezinho, a criança, não é esse, tá, gente? Esse não é o novo nascimento proposto por Jesus, né? Outra coisa que a gente sabe que não é essa geração natural hereditária. O que a gente está querendo dizer com isso, tá? Sabe aquela questão, filho de crente, crente né? Isaías e a Ruth, eles têm filho, né? E se, lógico, né? Os exemplos dos pais contam muito, né, gente? A gente sabe disso. Agora, não é porque o Isaías serve a Jesus que todos os filhos, né? Se não for um trabalho do Senhor, se não for aquela coisa, né, do exemplo em casa, com um pai zeloso, ele falar de Jesus, ele demonstrar Jesus nas palavras, nas atitudes. Mesma coisa a Ruth. Eu acompanhei um pouco mais a Ruth, né, porque a Débora e Marcelo, não vou revelar a minha idade, mas eu ajudei um pouquinho a cuidar deles, né, quando era adolescente, junto com a Alex. Marcelo foi a nossa primeira geração, assim, então a gente já chegando, né? Mas é uma bênção, um homem aí criado. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, tá, gente? Nem sempre filho de crente é, né? E o que a gente mais vê é pessoas que se decepcionam com o evangelho, decepcionam com a igreja, né? Nem é com o evangelho, não é nem com Jesus, mas é com a igreja, com os erros dos homens, tá? É o homem. E acabam se afastando, né? Então, eu falo às vezes pro Di, né? O Di é crente de berço. Eu falo assim, você é crente, mas ele fica me zoando, né? Eu sou crente de berço. Falei, mas isso não garante muita coisa, né? Garante sim, né? Uma educação diferenciada, um conhecimento mais profundo, talvez, de algumas coisas, mas isso não é um novo nascimento, tá, gente? Não é uma coisa herdada pelos pais. Podia ser, né? Eu ia gostar, mas não é, tá bom? O novo nascimento, né, Bárbara, passa por uma experiência pessoal com Deus, né? Também sou nascido num lar evangélico, né? Criado na escola bíblica, criado na igreja, mas houve um momento que eu me afastei, porque era simplesmente você ia formalmente, né? Mas até que houve um encontro, né? Há um momento que Deus chama a gente e fala assim, viu, vem aqui, você vai viver uma experiência de um novo nascimento. E isso que é importante, mesmo aos nascidos, né? Num lar evangélico, passa por essa experiência do nascer de novo, né? Há um momento que essa experiência vem à tona, né? Tem essa mudança, né? Dessa chavinha que o pessoal fala, olha, mudou a chavinha aqui, eu entendi
e acontece, e é verdade, tá, gente? Outra coisa que o novo nascimento não é definitivamente um produto do esforço humano, né? A palavra de Deus que o Isaías acabou de ler, né? Essa partona que o Isaías leu pra gente, ele diz, ó, o que é carne, né? Então não adianta a gente simplesmente querer da nossa força, do esforço humano, que a gente não vai conseguir, né? A gente sabe que a nossa carne, se a gente der lado para ela, ela vai querer o quê? O pecado, o erro, né? A nossa carne, gente, ela tende ao pecado, ela tende a cair, ela não tende a buscar Deus, né? Não tende a querer mais Deus, não. Tudo isso vem do próprio Deus para as nossas vidas, tá? Gui, pode abrir para a gente aí Hebreus 9:27? Não é João 1,13? É que a gente já comentou, porque Ah, a gente já tá. até Ok. leu, né? Hebreus 9:27. Diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo. Isso. Algumas pessoas, tá, gente, acham que esse novo nascimento é aquele ciclo de reencarnação que as pessoas, né, passam. E não é, tá? A gente sabe que mesmo que isso fosse possível, né, a gente nascer várias vezes aqui na Terra, nós ainda seríamos carne, né? Ninguém nasce outra coisa. Mesmo as pessoas, inclusive, que acreditam na reencarnação em animais, os animais ainda são carne, né? Então, a gente ainda nasceria carne. O que não é o novo nascimento, né? Não é isso que Jesus propõe para a humanidade, para os seus, tá? Além disso, Tito 3:5. Quem pode abrir aí? Diz a palavra assim: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso, tá, gente? Essa palavra, ela, apesar de ela ser uma figura, ter uma referência figurativa aí, tá, gente? Ela faz muito mais a questão do participar da palavra, da influência da palavra de Deus nas nossas vidas. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que se a gente for falar o que o batismo, o que o novo nascimento não é, ele não é o rito batismal. E a gente também falou, né, que muitas pessoas colocam o rito do batismo como aquela passagem para a salvação. E não é, né, gente? O batismo, como a gente deixou claro nas aulas, ele não salva, né? Ele é para os salvos. E aí o que acontece, tá? O que eu estou querendo dizer com essa passagem, depois a gente até pode explicar um pouco melhor. Quem produz o novo nascimento em nós não é só o nascer de novo do batismo, tá? Esse nascer de novo é o próprio Deus produzindo em nós, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho melhor disso agora, tá bom? É a experiência em si, né? O batismo é externar aquela experiência vivida por dentro. E além disso, né, gente, algumas pessoas falam até dessa mudança que as pessoas vivenciam de moral. Ah, então eu errava, agora não erro mais. Às vezes é mais uma retomada de consciência física, sabe assim? De, pô, nossa, errei, né? Sei lá, vou dar um exemplo. Comi a mais. Comi essa barra de chocolate a mais, não deveria ter comido. E não é só. O novo nascimento não é só isso, tá bom, gente? Ele é muito mais profundo e é o que a gente vai falar agora. E aí, eu gostaria que um professor, por favor, abrisse em 1 João 5:4. Primeiro João 5:4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo.
E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É isso? Deixa eu abrir aqui. É É isso 1 mesmo. João 5:4. Mas eu acho que é isso mesmo, porque deixa eu só confirmar com Ele fala 4, é isso nascido de mesmo, é isso Deus, mesmo. né? Nascido de Deus. É, O que a gente está querendo dizer, tá, gente, é que isso, mais uma vez, não acontece a partir do homem, não vem a partir do nosso querer, das nossas vontades, mas parte do próprio Deus, né? Ele vem de cima, do Deus que é poderoso, e Ele que tem esse poder de transformar todas as coisas, mudar as nossas vidas. É um milagre que Deus opera nas nossas vidas, é esse nascer de novo, tá? 1 Pedro 1:3 e depois o 23. Ô, Bárbara, posso comentar um pouquinho também? Claro, pode falar. Então, e o mais interessante é que o nascer de novo, você não tem como buscar esse novo nascimento em conhecimento, em referências teológicas. É a partir do momento que você abre o coração para o Senhor e ele entra dentro do seu coração, ele toma conta da sua vida e as coisas começam a mudar, como você falou, né? Mudança de hábito, mudança de atitude. Então, as pessoas, é visível quando a pessoa é nascida de novo, né? Ela não vai simplesmente por aquele que frequenta a igreja, que tem os compromissos, né? Os compromissos teológicos, mas aquela mudança de vida que a pessoa tem, né? E é visível isso, né? É por isso que a gente fala que ele é espiritual, né, Ruth? Porque ele é muito mais poderoso do que uma mudança somente de atitude, postura. Às vezes você chega por um ímpio e fala, você tá errado nisso, ele vai entender. Ele fala, verdade, estou errado. Mas nem por isso ele nasceu de novo para reconhecer erros, por exemplo. Né? Esse novo nascimento proposto por Jesus para que a gente viva, ele é importante, ele é impactante, porque primeiro ele é provido do próprio Deus, né? Ele é produzido pelo próprio Deus nas nossas vidas. Quem abriu aí, 1 Pedro? Ele vem, esse nascimento, ele vem de dentro para fora, né? É de dentro para fora. Deus isso. age de dentro para fora. então, 1 Pedro 3, Isso. fala 1:3, né? 1:3, Fala o isso. seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso. A gente vê, a palavra que eu gostaria era essa regeneração mesmo, que está na versão do Guilherme, e é legal porque, gente, essa palavra regeneração representa uma revida, uma nova vida, criada a partir de Jesus para que a gente viva diferente, né? Uma vida não mais na carne, não mais humana, mas uma vida proposta segundo a vontade de Deus, né? Então, isso que é poderoso, né? É por isso que ela que é tão importante esse novo nascimento na vida do cristão. E aí, se alguém quiser comentar. Eu queria comentar essa passagem é importante porque deixa bem claro que ninguém se regenera se está completo. Se você está completo, você não precisa de regeneração. Então, mostra o quanto a gente precisa do Espírito Santo para nos regenerar, para nos restaurar, porque a gente estava caído, né? A gente estava morto nos nossos pecados, nos nossos delitos, e a graça de Deus fez com que a regeneração acontecesse na nossa vida. Então, o pecado original ele destrói essa relação que a gente tinha com Deus, e o novo nascimento regenera esse relacionamento que a gente perdeu com o pecado original, né? E uma coisa importante que você falou sobre as pessoas acharem que são filhos e não são, realmente isso é real, porque muitas vezes as pessoas são criaturas e acham que são filhos, né? Pelo fato de saber que Deus existe, mas até o diabo sabe que Deus existe, mas isso não significa que ele é nascido de novo, né? Então, isso é importante a gente salientar que o novo nascimento ele é fundamental. Quem não nasce de novo não pode ser chamado filho de Deus. Isso. É isso, né, gente? Boa colocação aí, Gui. E aí, gente, a gente entende o novo nascimento a partir de alguns resultados que ele gera nas nossas vidas, tá? Por exemplo, tá lá em João 1,
12. Se algum professor já abriu. João. Mas todos quantos o receberam, Deus lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Isso, o Guilherme já adiantou, né, gente? A partir do nosso novo nascimento, nós ganhamos uma nova natureza. Então, nós agimos agora como filhos de Deus. Essa nova natureza, essa nova identidade que né, muda o nosso DNA, podemos dizer assim, é isso, né? É um dos resultados produzidos pelo novo nascimento. É essa nova natureza, né? Aquela antiga, a de Adão, a caída, ela já não existe mais. Agora a gente ganha uma semente de Deus, uma semente divina, né? E aí ela precisa também ser cuidada para que a gente cresça, como eu falei no começo da aula lá, né? A gente cresça no entendimento de Jesus, no conhecimento, na profundidade, no relacionamento com Jesus, tá bom? Outro resultado, e aí, gente, quem quiser saber mais, tem esses 2 versículos aí, 2 conjuntos de versículos, 1 João 3:2 e depois 2 Pedro 1:4, que vão exatamente isso, reforçar essa ideia dessa nova natureza, tá bom? Resultado do novo nascimento é a libertação dos nossos pecados. Está lá em 1 João 3:9. Quem puder ler, já achou? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Também já falamos bastante isso, né, gente? Que quem nasce de novo já não vive no pecado. Lógico, a gente sempre, em todas as aulas a gente fala isso, né? A gente sempre vai pecar porque isso está em nós, mas a gente não aceita e não acha isso normal, não é trivial, pelo contrário, isso nos entristece, isso nos leva a refletir, nos leva a procurar arrepender para que a gente tenha essa consciência, né, esse perdão mais latente nas nossas vidas. E isso é também um sinal da pessoa que nasceu de novo, né? Nós temos consciência do nosso pecado, tá, gente? Por quê? Porque a gente já não vive mais escravo desse pecado. Nós temos a libertação dos pecados. Isso não significa que não vamos pecar, mas significa que nós vamos realmente buscar vencer esses pecados. Alguém quer completar? Importante que essa versão RA, né, revista e atualizada, ela fala exatamente isso, que a gente não pode viver pecando, né? Não é a prática do pecado, a gente tem que ir fugindo do pecado. Há uma versão, revista e corrigida, que fala que uma vez nascido de novo, você não peca mais. Na verdade, não vive em pecado, né? Ou seja, a gente vai fugindo do pecado. O pecado a gente vai mortalizando, vai modificando ele, né, a cada dia. Porque o Espírito Santo nos alerta a respeito do pecado e a gente desvia, né? Tira os olhos do retrovisor, né? Muda, tira os olhos. É difícil isso, mas é uma prática constante na vida de quem nasceu de novo. Isso. Outro resultado, né, do novo nascimento, tá, gente? É essa questão de que tudo se torna novo. Vamos ver? 2 Coríntios 5:17. Algum professor já abriu? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É isso, tá? Tudo se torna novo, tudo se torna diferente. A gente procura viver de forma diferente, tá, gente? Isso é extremamente lindo da parte de Jesus, essa oportunidade que ele nos faz de viver essa novidade, essas coisas novas, frescas, boas,
né? Essa nova vida. E Deus tem dado isso a quem o chama de mestre, de Senhor, tá bom? Estão entendendo? Estão caminhando com a gente? Aí alguém quer completar a minha fala? Ô, Bárbara, e é uma coisa visível, né? Quando a pessoa ela é uma nova criatura, é uma coisa visível. De repente, você fala, nossa, aquela pessoa, aquela fulana, ela era tão diferente, ela falava palavrão, hoje não fala mais. Aquela pessoa era desonesta, hoje ela é honesta. Aquela pessoa que não, hoje ela é caridosa. Então, é visível essa transformação, né? É uma coisa, como Isaías falou, de dentro para fora, mas ela é visível, né? E é legal por quê? Porque esse é o segundo resultado, né? As atitudes mudam, né? A gente ganha novas motivações, novos desejos. Eu lembro que quando eu me converti, eu era bastante nova, mas a minha vontade era ficar lendo a Bíblia, orando, participando dos cultos, participando de vigília, que a igreja fazia bastante vigília, dos cultos dos adolescentes, culto de adolescentes não, né? Das aulas de adolescente. O culto dos jovens, a gente não podia participar, os jovens não gostavam que os adolescentes participavam e a gente queria muito participar. Aí depois abriram exceção e aí a gente começou a participar. E assim, a motivação das nossas vidas é o quê, gente? É buscar mais a Deus. E não é só no primeiro amor, tá? O primeiro amor é pura euforia. Mas esse novo nascimento, a gente está falando que para a vida, a gente ganha novos motivos, novos desejos, né? E quais são os nossos novos motivos e os novos desejos? É principalmente, e talvez o único, agradar a Deus, né? Então, as nossas vidas, as nossas escolhas, aquilo que a gente quer, passa sempre pelo crivo. É a vontade de Deus? É isso que Deus quer para minha vida? E aí a gente estende isso, né? É isso que Deus quer no meu trabalho, é isso que Deus quer no meu relacionamento, é isso que Deus quer, né? Para as nossas várias vertentes das nossas vidas. Então, isso é muito bom. Nossa, será que isso eu vou agradar a Deus? Então, a gente ganha também, gente, novos motivos, novos desejos para viver, tá? Como objetivo de vida mesmo, tá bom? Isso está lá em Efésios 2:2, Romanos 8:5, depois o 9 também vai falar um pouquinho, tá bom? Nós temos desejos espirituais, né? Não é só mais o desejo da carne, as vontades da carne. Isso é muito legal. Quem aqui já acordou de madrugada e falou, nossa, eu preciso orar? Já tiveram essa experiência aí, professores? Já, tá todo mundo falando que já, Sim. né? Isso vem do quê? Né? Agora que essa semana foi bem friozinho, né, gente? E acordar de madrugada para orar só debaixo das cobertas, né? Que a gente faz. Mas é um desejo que move o nosso coração e o que a gente faz? A gente vai lá e ora. Várias vezes, tá, gente? Acordei de madrugada e tive que orar. Senão nem conseguia dormir. O sono passava mesmo, assim, de uma tal forma que era o Espírito Santo conduzindo as nossas vidas. Então, esse desejo vem de onde? Do próprio Jesus, tá? 1 João 3:2, quem puder abrir, a gente... Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Oh, glória, hein? Amém. Isso é lindo demais, gente. E é isso, tá? Como resultado desse novo nascimento, tá? Que a gente se torna filho de Deus. Tá? Eu não vou dar spoiler, mas eu acho que nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais e melhor, mais profundo sobre o fato de sermos filhos de Deus, né? A gente vai falar sobre a adoção, né? Como é que Jesus nos adota como filhos, como irmãos, e Deus nos adota como filhos, tá? Mas é isso, tá? Nós nos tornamos filhos, e não é qualquer filho não, tá, gente? É filho legítimo, é filho com herança, como o Guilherme mesmo leu, né? Que a gente vai ganhar coisas com isso, tá, gente? Eu não digo bens materiais, eu digo espirituais, que são as mais importantes, tá bom? Tá compreendendo aí? Vai seguindo com a gente aí, pra gente ir construindo a nossa aula aí, tá? Aí, ótimo, vimos que é super interessante nascer de novo, né, gente? É super bom. Mas como, Bárbara?
como nós podemos nascer de novo. Como nós falamos, tá, gente? Esse novo nascimento, ele não acontece a partir da gente, a partir das nossas vontades, do nosso querer, de alguma atitude que a gente possa falar ou fazer, tá? O novo nascimento parte da Trindade. É Deus, é o Jesus e é o Espírito Santo falando com a gente, tá bom? E claro, ele vai usar, tá, gente, a palavra de Deus, que é o que ele deixou pra gente aqui, né? Ele deixou o Espírito Santo para ser o nosso consolador e nos auxiliar em todas as coisas, mas ele também deixou a palavra de Deus. Vamos ver lá? Tiago 1:18. Quem puder abrir. Diz assim: pois, segundo o seu querer, o querer dele, né? O querer de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Poderoso esse versículo, porque ele fala exatamente isso, tá, gente? Para todo nascimento é necessário o quê? Uma semente, né? A gente está fazendo umas experiências, né? Isso é quarentena, né? Aqui a gente gosta sempre de colocar, como é que é o nome do verdinho, gente? Coloca em pizza, Ai, professores, me ajudem. Orégano? Não, Manjericão? manjericão. E a gente sempre quis um pé de manjericão aqui em casa. Só que ele é muito difícil, eu não sei se aqui tem muito sol, ou tem pouco sol, ou sei lá. Aí decidimos lançar o desafio da gente cuidar de um pé de manjericão. Não está sendo fácil, mas a Catarina ela é muito dedicada, né? Então a gente está fazendo umas mudanças, umas hortinhas, cuidando das plantinhas aqui em casa, como até terapia, né? Para passar um tempo um pouco. E, gente, para tudo que nasce, né? Que precisa de nascimento, não estou falando das plantas, né? A gente precisa do quê? De uma semente. E essa semente é a palavra de Deus. Ela é que fecunda, que faz germinar e aí surgir essa nova criatura que somos nós, né? Então, a gente tem que passar pelo processo da palavra. Por isso, é tão importante você acordar de manhã, você estar aqui com a gente, ou na terça-feira, né, que acontece o EB2, estar junto com a gente, participar dos cultos, participar das células, participar das mentorias, porque isso, gente, é Deus ali, ó, mexendo, afofando a nossa terra, colocando adubo, jogando sementes, não só para nós, tá? Para as pessoas que vão precisar dessas sementes mais para frente, porque vira e mexe a gente fala de Jesus, vira e mexe a gente tem que espalhar uma semente também, mas é essa palavra que faz o quê? Germinar, é ela que faz crescer, tá bom? Lógico, precisa de um agente. Quem é esse agente? O próprio Espírito Santo. Vamos ler? João 3:5. Eu falei que a gente ia ler João, né? Bastante. Vai ser nosso texto básico. Quem achou pode ler, tá? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É isso, tá, gente? Obrigada aí, os dois já prontamente começaram a ler. É o Espírito Santo que vai fazer com que essa palavra, essa semente plantada, ela possa dar frutos, ela possa gerar, né? Então, a gente precisa também passar pela essa regeneração do Espírito, tá, gente? E é ele que faz essa palavra, essa semente ser fecundada, tá? Eu acho que está bem claro que a gente precisa muito da atuação da Trindade. Agora, do lado humano, o que a gente precisa fazer? Primeiro, é consentir que Deus efetue a obra. A gente precisa permitir que o Senhor nos conduza na direção que Ele deseja. Não adianta nada a gente ir na igreja pelo ato de ir, porque é gostoso, né? Durante muito tempo, quem é das antigas aí, eu acho que a Ruth também vai lembrar, do lado da igreja tinha um cara que vendia pipoca. Lembra, Ruth, dele? Sim. E ele vendia uma pipoca, gente, com queijo. E
Eu vou confessar, a gente foi para a igreja para comer pipoca. Porque a minha mãe e a tia Nilce falavam assim, nossa, vamos lá, a gente vai na igreja, depois a gente sai do culto e a gente compra pipoca. Então, a primeira motivação para ir para a igreja, tá, gente, foi a pipoca com milho, a pipoca com queijo, que era realmente sensacional, tá? Não é brincadeira, não, era muito boa. Agora, não adianta só ir lá para comer a pipoca, né? Não adianta só ir lá na cantina da nossa igreja, né? Que tem um monte de coisa gostosa lá e só ficar ali, né? O que eu tô querendo dizer é que, assim, a gente precisa permitir que o Senhor nos molde, nos mude. E isso, tá, gente? Não é um trabalho fácil, porque nós estamos acostumados com o pecado. Nós gostamos dos nossos pecados. Nós não queremos abrir mão das nossas convicções, das nossas certezas, daquilo que a gente tem, a gente crê e está enraizado no nosso coração, né? A gente não quer que Deus opere, porque a partir do momento que Deus opera, a gente acabou de ver aí, as mudanças começam a acontecer, as pessoas não te reconhecem mais, você vira o crente chato, ou você vira, sabe, o careta, o que não aproveita a vida. Pelo contrário, né? Quando a gente começa a se abrir para Deus, para que Ele efetue a obra, muitas vezes a gente vai chorar, a gente não vai entender os caminhos que Deus tem para as nossas vidas. Mas, gente, é o melhor, né? Sem dúvida nenhuma, permitir que o Senhor... eu penso sempre, quando eu vejo esse trabalhar do Senhor, eu penso sempre numa pedra bruta, né? E aí o Senhor vai lapidando, 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 até a gente chegar, né, numa capacidade de brilhar ou ser aquela pedra que Ele deseja ser. Porque é isso, tá, gente? Não adianta nada a gente se fechar para Cristo e não permitir que Ele atue, né? Senão, obviamente, nada vai acontecer. Outro ponto que a gente precisa fazer do lado humano, né? A gente precisa crer na palavra de Deus. Muitas pessoas acham, gente, infelizmente, que a Bíblia é um livro de história, é um livro de fábulas, é um livro com falhas. Essa semana mesmo tive exemplos de pessoas que chegaram para mim e falaram em verdade sobre a palavra de Deus. Na hora a gente respira fundo, né, e pensa nos melhores argumentos para expor, para que a gente faça com que a pessoa entenda que essa palavra, ela não é só um livro qualquer, uma palavra qualquer, mas é a palavra do próprio Deus para as nossas vidas, né? As pessoas falam assim, ela contém algumas referências de Deus, ou do Deus judaico, ou do Deus, né, que você crê, mas essa é a verdade, gente. A gente precisa crer no poder que essa palavra tem, na eficácia que ela tem. A gente já deu inúmeras aulas, tá, gente, sobre a verdade que tem nela, como ela não falha, como ela não erra, como ela não tem erros, né? E como ela é perfeita. Não, você não vai encontrar nenhuma contradição. Eu falo porque eu sou apaixonadíssima pela palavra de Deus. Eu acho que não existe nenhum livro que eu leia mais que a palavra de Deus, estude mais que a palavra de Deus, né, gente? Porque é isso, tá? Crer nessa eficácia, nesse poder que a palavra de Deus tem e tá? Professores, vocês querem completar? Eu queria falar sobre esses tópicos, tá bem legal a sequência deles, porque realmente a palavra é a semente, mas se não tiver quem cultive a semente, que é o Espírito Santo, a Bíblia passa a ser um livro só de histórias mesmo, até de fábulas, como você falou. Então, se a pessoa não lê com reverência, não lê crendo que é a palavra de Deus, aquilo não vai surtir efeito, vai ser meramente informativo, não transformador, que é o papel da palavra espiritualmente. Né? Isso. E claro, né, gente, a gente precisa aceitar Jesus. Não adianta a gente falar de novidade de vida, em novo nascimento, em tudo isso, se a gente o quê? Não receber o Senhor como Salvador. São coisas assim que eu julgo até, não vou dizer sinônimas, mas muito próximas. Se a gente não quer na palavra, como é que a gente vai acreditar no Deus que ele está sendo descrito ali,
né, ou apresentado ali. Se a gente crê em Jesus, mas não crê na atuação do Espírito Santo, também não, né, são coisas tão óbvias para a gente que é crente já, mas para as pessoas que ainda não entendem, gente, é necessário que essa pessoa receba Jesus como o seu Salvador. Isso é importantíssimo. Eu acho que é o primeiro passo para depois as coisas começarem a acontecer, né? Como qualquer vida que recebe a Jesus, né? E agora, gente, eu gostaria de falar. Bíblia, Pode viu, falar, Bárbara? Isaías, pode falar. A Bíblia, ela pode ser um bom livro didático, mas a sua excelência está no espiritual. A gente pode observar os filósofos de hoje, eles discorrem, têm um conhecimento bíblico mais literário, né? Não é com essa experiência espiritual. Né? Então, a gente fica observando essas pessoas, o conhecimento que tem, mas não é aplicado. Então, é um conhecimento só didático, sem a transformação espiritual que a Bíblia promove em nós. É dessa forma que nós temos que ler e crer, e assim a gente é transformado, assim a gente nasce de novo. Isaías tocou num ponto super legal, super importante, que é uma das coisas que eu também acredito, tá, gente? A gente sabe que se a gente não praticar o que a palavra propõe para as nossas vidas, também, né, gente? Não adianta nada. Essa palavra se torna também vazia. E a partir do momento que a gente começa a praticar, as coisas também começam, muitas coisas a mudar nas nossas vidas, né? E assim, por que que eu preciso, então, Bárbara, nascer de novo? Né? Quais são as necessidades que me levam a buscar esse novo nascimento? E a primeira causa, sem dúvida, talvez a mais difícil, né? É essa questão do pecado, tá, gente? Por causa do pecado. Romanos 3:23. Quem pode abrir e ler? Vou abrir a minha Bíblia aqui. Romanos 3. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso, né? Esse versículo deixa claro que todo mundo pecou e todo mundo precisa dessa glória de Deus, dessa mudança de Deus mesmo, né, gente? Do próprio Deus. Então, uma das necessidades mais latentes da humanidade é o pecado, é vencer o pecado, é se procurar, como a gente falou, né? Se ver livre desse pecado, a liberdade sobre esses pecados. A outra questão, que é uma questão extremamente também importante, é por causa da santidade de Deus. Vamos ver lá no Antigo Testamento, Levíticos 20:26. Ser-me-ei santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Isso, gente, o homem, nós estamos bem longe de sermos santos, mas Deus é. E pelo novo nascimento, o homem, ele adquire, a gente já falou isso, né? A gente adquire essa nova natureza. E essa nova natureza, ela é uma nova natureza de santidade, né? Quando a gente nasce de novo, a gente, como eu falei, né? A gente ganha a identidade de Deus. E a gente sabe que Deus é santo. Tá chegando aí Dia dos Namorados. Você vai comprar um presente para o seu namorado que ele não goste? Não, né? Eu, por exemplo, apesar de gostar, eu não gosto de ganhar. Eu não gosto de ganhar flor. Então, o Di nunca vai me dar flor, porque ele sabe. Eu tenho aqui um monte, tá, gente? Eu cuido, eu rego. Minha mãe fala pra gente conversar com as plantas, eu converso, tal. São lindas, tem umas flores de maio aqui na minha casa, lindas, lindas, lindas. Orquídeas estão abrindo também, mas é um presente que eu não gosto. Então, se querem me agradar, não vão me dar flor, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu sei que o meu Deus é santo e eu quero agradá-lo, o que eu vou fazer? Eu vou buscar ser santo também. Eu vou buscar o que agrada o meu Deus. Eu preciso agradá-lo de que forma? Sendo parecido com ele, né? Sendo santo como ele é santo, como o Guilherme acabou de ler pra gente. Então, gente, é isso, tá? A gente tem essa necessidade. E claro,
das necessidades do nascer de novo é que o homem é um ser, né? Ser geral, religioso. Salmo 42:2. Quem achou também pode ler. Diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Saudade do céu, né? Oh, é isso, né? Mas isso, gente, é uma das coisas mais legais que a gente pode falar com relação a essa questão do homem religioso, né? Do homem ser um ser religioso, é que todo mundo tem uma sementinha ali, ó, né? E até as culturas que não reconhecem, por exemplo, né, antigamente, o Jesus como o Senhor, o Deus, tal, adoravam divindades, buscavam figuras na natureza para adorar, né? Então adoravam Deus Sol, Deus Lua, tudo isso é expressão do quê? Dessa necessidade do homem de se encontrar com Cristo, dessa necessidade do homem de se encontrar com Deus, né? Então, essa natureza nossa diz que lá na nossa alma nós temos sede de Deus. Nós precisamos de Deus. E a gente só consegue se achegar a Deus a partir do novo nascimento, tá? Então, parece um tema tão assim comum, né? Tão já batido, mas que traz tanta coisa, né, gente? Para a gente pensar. Não são aulas. Falar de ceia parece, nossa, tão trivial, né? Nossa, quantos anos você já dá aula, Isaías? Eu não consigo lembrar. Não sei. Então, faz muito tempo, né? Isaías deu aula para mim. Eu já tô, olha, eu dou aula já para adolescente há um tempão, tá, gente, na igreja. A gente fez 18 anos, né, a igreja? A igreja fez 18, mas eu não comecei no 18, eu comecei um pouquinho depois. Mas eu acho que assim, no chuto no mínimo ali uns 12 anos que eu dou aula. E assim, já de ano em ano, já falei várias vezes sobre ceia, várias vezes sobre batismo, mas a nossa proposta, tá, gente, não é só a gente aprender o tema e acabou. É levar você, aluno, e a gente também, as nossas vidas, quem prepara essas aulas, a refletir, tá, gente? A pensar, quais têm sido as nossas posturas diante disso tudo. Será que as pessoas veem em nós essa mudança, essa alegria de servir a Cristo, essa esperança que é servir a Cristo, né? O nosso sorriso estampado no rosto, o brilho do nosso olhar, porque a gente sabe que a nossa esperança não está aqui na terra, não está nas coisas que a gente vê, mas naquilo que a gente espera. E é isso que o Isaías acabou de falar, é aquela saudade do céu, né? Essa vontade de estar com Deus, de agradá-lo, de buscar fazer aquilo que é a vontade dele, tá? Então, o nascer de novo é necessário, né? Se a gente quer viver tudo isso de forma mais profunda, de forma mais íntima com Deus, a gente precisa passar pela experiência do novo nascimento, né? Que Jesus deixa proposto para todo mundo que quer, né? E ele vai operar aos poucos, trazendo essas novidades, operando através da palavra, através do Espírito que vai fazer tudo isso germinar em nossas vidas, essa mudança, essa transformação. Que, como bem falou, né, todos os professores aí, eles falaram, nasce daqui de dentro, né? E depois ela é externalizado nas nossas atitudes, nas nossas posturas. Não sei vocês, se já conheceram alguém bem fechadão, assim, e aí quando se converteu, a pessoa virou o próprio riso, né? Você olhava a pessoa ficou até mais bonita, falando assim, nossa, o que está acontecendo, né? Mas é isso, né? A pessoa enxergar em nós esse amor de Deus, esse Jesus que a gente serve, né? Professores querem comentar alguma coisa? Quando nós falamos aí saudades, né, lendo esse versículo de Salmo 42:2, que ele diz: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? E eu disse saudades de Deus, saudades do céu, né?
Porque o novo nascimento, nós nascemos do Espírito, nós nascemos de Deus, né? É como que agora no frio, quando a gente entra debaixo do cobertor quentinho lá, não é assim? É como a gente voltasse para Deus e novamente estar nos braços de Deus, né? É esse o sentido da saudade de Deus, né? Deus, ele nos deu vida, né? E a vida está nele. E por isso que a gente fala saudade do céu, né? Saudade de estar novamente de contínuo com Deus, né? Não que nós não estejamos, Deus, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, ele está em nós. Mas a eternidade com Deus, aonde não há ranger de dentes, aonde não há problema, onde não há choro, né? Tristeza, né? Essa é a saudade, né? De estar com ele. E a gente vai desfrutar disso tudo, gente, né? E eu creio que bem próximo, bem rápido, né? Todas esse poder, essa graça está nos esperando. E para concluir, tá, gente? A gente sabe que nascer de novo nos leva para um novo relacionamento com Deus, né? Não é mais esse relacionamento raso, fraquinho, do comer a pipoca, não, né? Porque não é mais esse. É um relacionamento do quê, tá, gente? É um relacionamento de filho com o pai. De filho, gente, de filho. Isso é extremamente importante. E aí, a conversão, ele é o princípio desse novo nascimento. E aí que vai envolver o quê, tá, gente? Arrependimento, fé. E aí, gente, santidade, buscar tudo isso, porque todo mundo precisa experimentar esse novo nascimento, esse novo nascimento, essa nova natureza que nasce em nós a partir de Jesus Cristo, a partir de Deus trabalhando e nos mudando e nos moldando. A partir desse momento nós nos tornamos o quê? Filhos, né? E um filho, ele é muito bem tratado na casa do pai, né, gente? Os pais e as mães aí podem falar que é verdade, né, gente? É um relacionamento diferente. Com né? certeza. Às vezes eu falo assim, acordo de manhã, a minha mãe fala assim, o que a gente vai almoçar? Eu falo, eu queria comer tal coisa. Pode esperar, no almoço, ou se não no almoço, né, do mesmo dia, nos próximos, com certeza ela vai fazer. Por exemplo, essa semana, vou dar um exemplo da minha mãe. Ela fica louca com esses exemplos que eu dou. A Catarina chegou e falou assim, ai mãe, tô com vontade de comer um bolo. Minha mãe faz bolo super bem, tá, gente? E aí a Catarina falou assim, mas esses bolos, sabe bolo de café, tá, gente? Não é bolo com cobertura, não. Eu quero um bolo simples para tomar tá frio, tava frio, né, gente? Semana inteira friozinho. E assim, ela chegou à tardezinha para minha mãe e propôs isso. Mãe, tô com vontade. Aí subiu trabalhou, quando desceu, adivinha? Tava lá, um bolinho quentinho de laranja, gostoso. Só me esperou para fazer uma caldinha que eu faço, né, por cima, para a gente comer. Isso é cuidado, tá, gente? Isso é zelo. E se imagina se um pai que é carnal, que erra, que peca, que não tem o conhecimento total da totalidade das coisas, tem esse cuidado com o filho, imagina o nosso Deus, que conhece, que sabe, que nos formou e tem muito mais do que um bolinho quente para nos servir, né? Tem toda a graça dele, tem todo o amor, tem toda essa abundância que está nos esperando. Então, vale a pena servir a Jesus, vale a pena vivenciar esse novo nascimento, né, professores? Com certeza. Amém. Glória a Deus. Queridos, pode falar. Eu sempre que falo sobre saudade do céu, eu gosto na passagem de Paulo, né, de 1 Coríntios 13:12, que fala assim, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Uau! Então é maravilhoso, né? Quando quando a gente conhece um pouquinho de Deus, a gente já acha maravilhoso. Imagina o quanto nos espera, como você falou, né? Isso. Muito, muito brevemente a gente vai saber, a gente vai conhecer como a gente é conhecido, integralmente. Em nome de Jesus.
E eu espero que vocês tenham entendido a aula, gente, irmãos. Vamos conversar aí no chat também, quem quiser. Fica aí essa proposta da gente refletir um pouquinho sobre como a gente tem vivido, se Deus tem operado com liberdade nas nossas vidas. E eu vou pedir para... quem orou no começo? O Gui? Pedir para o Isaías fazer essa oração para a gente encerrar, tá bom? Aí depois a gente se despede com mais calma. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, porque nos conduz ao conhecimento da verdade, nos ensina, Senhor, a importância do novo nascimento, dessa experiência fantástica que é, Senhor, o novo nascimento, aonde a gente passa, Senhor, pela adoção de filho, aonde a gente vai passar pela justificação e, no final, pela glorificação. Por isso, Deus, nós somos gratos, Senhor, por ter nos alcançado com a tua graça sobre as nossas vidas, que nós possamos, Senhor, absorver esse conhecimento e entender, Senhor, de uma forma grandiosa, a importância desse novo nascimento na nossa vida. Por isso, Deus, nós te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, só um recadinho. A gente vai... tá o chat rolando aí, mas caso vocês tenham alguma dúvida, tem meu e-mail aí, eu coloquei agora. Manda. Nós temos o grupo do WhatsApp, que é para realmente a gente tirar dúvidas. E tem também, eu não sei se a igreja conhece, o nosso grupo de leitura da Bíblia em um ano. Ela já está acontecendo já há um tempinho, mas se você quiser entrar agora, também me procure nas redes sociais, me manda uma mensagem e a gente tenta adicionar você lá para você acompanhar. Gente, é uma bênção, tá? É muito, muito legal, porque são passagens, a gente lê passagens diferentes e você vê Deus falando e agindo no Novo e no Velho Testamento, e é uma bênção. Então fica aí o meu bom domingo a todos, que vocês possam ter aproveitado essa aula. Obrigada, professores, pela disposição e amor e empenho em estar aqui com a gente. Eu agradeço, Deus abençoe. Querem dar tchau? Tchau, paz, gente. Bom domingo. Tchau, Bom domingo. Deus abençoe.